Começou com um barulho sutil vindo da tomada da sala. Um chiado leve, como se alguém respirasse atrás da parede. Pensei que fosse fiação. Mas à noite, o som mudava. Ficava ritmado. E parecia reagir aos meus movimentos. Comentei com uma amiga que riu, disse que eu estava ficando paranoico. Só que uma semana depois recebi um e-mail anônimo, com um vídeo de mim mesmo, dormindo. Fui até a polícia. Disseram que podia ser montagem, que eu deveria procurar ajuda técnica. Contratei um especialista. E ele encontrou algo que ninguém imaginaria. Uma microcâmera embutida atrás do espelho do banheiro, posicionada de forma precisa. Não era amadorismo, era rotina. A sensação foi como levar um tapa e não saber quem bateu. Alguém estava me observando há muito mais tempo do que eu imaginava. E o pior, era alguém do prédio. Confrontei o síndico. Ele se mostrou surpreso, mas hesitou. Disse que já haviam ocorrido casos parecidos, mas que nunca conseguiram provar nada. Moradores se mudavam do nada. Alguns deixavam bilhetes confusos, outros nem se despediam. A única coisa em comum era a sensação de estar sendo observado, sempre nos mesmos andares e sempre à noite. Comecei a investigar por conta própria. Passei a vigiar os vizinhos. Um deles, o do 204, não saía nunca de dia, mas à noite suas luzes acendiam em sequência, como se seguisse um roteiro. Um outro, do 301, empilhava caixas na varanda, com etiquetas da mesma loja de equipamentos de segurança que constava no chip da minha câmera. E então notei algo ainda mais estranho. Toda vez que eu saía de casa, alguém ligava para o meu número fixo, sem falar nada. Só deixava a linha aberta. Uma noite, decidi não sair. Só fechei a porta como se fosse sair e fiquei dentro. Me escondi no armário da sala. Durante horas, nada. E então, passos. Dentro da minha casa. Sem arrombamento, sem pressa. Uma pessoa caminhava como se conhecesse cada centímetro do espaço. Do armário, vi uma silhueta parada em frente ao espelho. Tocava o vidro e sorria. Não levou nada. Só deixou uma flor sobre a cama. E uma câmera nova no criado mudo. Levei a nova câmera para análise. O técnico disse que ela não transmitia, só gravava. Mas havia algo pior. O armazenamento interno já estava cheio. Anos de gravações. Não só minhas, pessoas diferentes, ambientes diferentes, todos com o mesmo padrão. Sempre em momentos de fragilidade. Banhos, choros, conversas solitárias. Cada vídeo parecia escolher uma dor para expor. Era como se a câmera soubesse quando a alma estava mais desarmada. Passei dias sem dormir, revisando tudo. Numa das gravações, reconheci a sala do meu vizinho do 204. Só que com móveis idênticos aos meus. A mesma disposição, as mesmas cortinas. Era como se alguém tivesse recriado meu apartamento em outro lugar, como se minha vida estivesse sendo ensaiada. Em outra fita, eu aparecia conversando com alguém que não lembro de ter conhecido. Meu rosto era o mesmo, mas minha voz não era minha. Decidi confrontar o vizinho. Esperei ele sair. Segui discretamente até uma lixeira nos fundos do prédio. Lá, encontrei caixas vazias de equipamentos de monitoramento, todas com marcas raspadas, como se alguém quisesse apagar qualquer origem. Ao voltar para casa, minha porta estava aberta. Nenhum sinal de arrombamento. Tudo no lugar. Só um detalhe. O espelho do banheiro havia sido trocado. Agora era maior e mais profundo. Fui até a delegacia novamente, com as provas. Não quiseram registrar. Disseram que sem imagens claras de invasores, era invasão de privacidade reversa, como se eu fosse o errado por vigiar os outros. Voltei para casa com uma certeza pesada. Ninguém vai ajudar. Ninguém quer saber. E talvez muitos já saibam. Talvez a vizinhança inteira faça parte de algo maior. Uma rede silenciosa onde todos assistem, mas ninguém se acusa. Desde então, tenho ouvido barulhos diferentes. Não mais apenas chiados ou passos. Agora, vozes. Conversas sussurradas que parecem vir do teto. Me chamam pelo nome. Comentam o que estou vestindo. E riem baixo quando eu tento ignorar. Já não sei se estou vivendo ou sendo exibido. E cada vez que olho para o espelho,
vejo mais fundo, como se lá dentro existisse alguém, me imitando, me estudando, esperando o momento certo de tomar meu lugar. Acordei em frente à televisão, que eu não lembrava de ter ligado. Estava no mudo, passando uma gravação caseira. Eu caminhando pelo corredor do prédio. Só que a imagem era antiga. Minha roupa, meu corte de cabelo, de 2 anos atrás. E ao fundo, outras pessoas que eu nunca vi, todas me observando pelas janelas. Imóveis. Pausei o vídeo. A imagem congelada me encarava. Um leve sorriso nos cantos da boca. Não o meu. O dele. Comecei a escrever tudo. Registrar datas, sons, mudanças. Mas as páginas do caderno desapareciam. E reapareciam com frases que eu não lembrava de ter escrito. Eles vêm quando você pensa. Você está se tornando um deles. Não lute contra o reflexo. Em uma das páginas, uma lista de nomes, todos os moradores do prédio. Ao lado de cada um, horários. Como se alguém monitorasse rotinas há anos. No meu nome estava escrito Despertando. Uma noite ouvi 3 batidas na parede da cozinha, como um código. Respondi instintivamente, sem saber por quê. 3 batidas de volta. E então, um barulho de móvel sendo arrastado, dentro da parede. O barulho se afastou. No dia seguinte, o vizinho do 302, que nunca falava com ninguém, me cumprimentou com um olhar estranho. Como se eu tivesse sido aceito em algo que eu não pedi para entrar. As câmeras começaram a se multiplicar. Agora, não mais escondidas. Uma surgiu no olho mágico, outra embutida no relógio da sala, e uma terceira refletida no espelho novo, como se estivesse atrás de mim. Tentei removê-las. Elas voltavam no dia seguinte, com um bilhete deixado sob a porta. Não apague sua memória. A cada nova tentativa de resistir, uma luz da casa queimava, até que tudo ficou em penumbra, menos o espelho. Hoje passo horas em frente a ele. Observo o meu reflexo. Ele respira comigo, pisca comigo, mas não pensa comigo. E às vezes, age antes de mim, como se estivesse me treinando, como se já soubesse o que vem depois. Os vizinhos continuam calados, sorrindo nas escadas, com olhos que não piscam mais como antes. E eu já não sei se estou sendo vigiado, ou se agora sou eu quem assiste. Ontem tentei sair do prédio. Peguei as chaves, desci as escadas, abri o portão. Mas do lado de fora tudo parecia errado. As ruas estavam em silêncio absoluto, nenhum carro, nenhum som de cidade. As casas pareciam maquetes. E do outro lado da calçada vi algo que me paralisou. Eu mesmo, em pé, parado, me observando com os mesmos olhos que vejo no espelho. Sorri e entrou de volta no prédio, sem fazer barulho. Voltei para meu apartamento, mas não era mais meu. Os móveis estavam trocados. As roupas no guarda-roupa não eram minhas. Na parede havia fotos de uma vida que eu não vivi. Aniversários, viagens, pessoas desconhecidas me abraçando. E no meio de tudo, um diário com minha letra, detalhando meses que eu não lembro de ter vivido, como se outra versão de mim já estivesse ali antes, ou sempre. Abri a última gaveta do armário. Lá dentro, uma fita com meu nome e data de nascimento. Coloquei no gravador antigo da sala. A voz que saiu era minha, mas cansada, gasta. Se você está ouvindo isso, significa que a substituição foi bem sucedida. Seu papel agora é vigiar. Eles precisam de olhos que não dormem. Você será útil, até que chegue sua vez de ser assistido. O gravador parou sozinho, e a luz do corredor acendeu. Agora todas as paredes parecem mais finas, o ar mais denso. Os sussurros, constantes, dão instruções, pedem silêncio, e toda noite uma nova câmera aparece. Mas não mais para mim, para os próximos. Já comecei a anotar, estudar, monitorar, como fizeram comigo. Meu corpo se move sozinho às vezes, e quando fecho os olhos, vejo rostos que ainda não conheço, mas que logo estarão aqui, porque ninguém mora nesse prédio por acaso, ninguém é apenas vizinho. Todos são olhos, partes, memórias vivas de algo que se alimenta do que não é dito. E agora, eu também assisto. Porque se você vigia por tempo suficiente,
Uma hora o mundo passa a existir só dentro das lentes, e você esquece como era viver sem ser visto. Começou com uma reunião informal no grupo de mensagens do condomínio. Pequenos furtos, barulhos estranhos no meio da noite, moradores recebendo cartas anônimas com fotos de dentro de suas casas. Ninguém falava abertamente, mas todos desconfiavam de todos. Foi então que alguém sugeriu: vamos montar nosso próprio sistema de vigilância, câmeras internas, acesso coletivo. Se algo acontecer, saberemos quem fez. E foi o que fizeram. Cada andar passou a ter uma câmera secreta, acessada por um grupo limitado. No início, parecia funcionar. A sensação de controle trouxe alívio. Um vizinho descobriu quem furtava suas entregas. Outro identificou uma funcionária do prédio tentando entrar em apartamentos vazios. A ideia era simples: vigiar os outros para se proteger. Mas o que ninguém esperava era ver o que não procuravam. Uma noite, durante a revisão de imagens, uma moradora percebeu algo estranho. Havia alguém passando pelo corredor às 4h da manhã, descalço. Mas os pés não tocavam o chão. Revisaram as imagens várias vezes. A figura andava de forma suave, como se deslizasse. Nenhum rosto visível. Nenhuma entrada registrada no portão. E o mais perturbador: ele aparecia apenas nas câmeras internas, nunca nas externas. Como se só existisse dentro do prédio. O grupo tentou não entrar em pânico. Alguém sugeriu que fosse falha no sistema. Outros começaram a revisar gravações antigas. E aí, o padrão surgiu. A figura sempre aparecia antes de alguém do prédio adoecer ou sumir por alguns dias. Uma das moradoras, de Elsa, idosa e sensível a mudanças, contou que há anos via essa figura nos corredores. Chamava de o andarilho. Disse que ele não fazia mal, apenas observava, e que depois que as câmeras foram instaladas, ele parecia mais presente, mais inquieto, como se não gostasse de ser visto. De Elsa faleceu uma semana depois, dormindo, mas com uma expressão estranhamente tranquila. A câmera do andar dela apagou às 4h, sozinha. O grupo começou a se desfazer. Um a um, os administradores saíam do grupo. Alegavam estresse, paranoia, insônia. Um deles deletou todas as gravações, dizendo que não era mais seguro assistir. Mas era tarde. O que começou como vigilância preventiva virou obsessão. E uma madrugada, a câmera do térreo captou algo novo. O andarilho, parado, olhando diretamente para a lente. No áudio, uma frase sussurrada: "Agora é minha vez." Depois daquela gravação, ninguém mais falou sobre o grupo. O síndico tentou convencer os moradores a desinstalar as câmeras, alegando invasão de privacidade. Mas era tarde demais. A sensação de estar sendo observado agora vinha de dentro. Não mais pelas câmeras, mas pelas paredes. Uma das moradoras começou a cobrir espelhos com lençóis. Outra, do 5º andar, colocou fita isolante em todas as tomadas. E ainda assim, todos sentiam os olhos. Um dos poucos que continuou assistindo às gravações, Fábio, do 702, mandou uma mensagem no grupo às 3h47. "Tem alguém parado na frente da minha porta." Quando foram ao apartamento pela manhã, ele não estava. Tudo em ordem, exceto por uma câmera, posicionada de frente para sua cama. Nunca foi instalada pelo grupo. E o mais estranho, a câmera estava apontada para o travesseiro, como se quisesse gravar um sonho. Outros relatos começaram a surgir, mas sempre em tom de sussurro. Uma criança dizendo que viu um moço de olhos fundos dentro do armário. Um senhor que acordou com marcas nos pés, como se tivesse caminhado a noite inteira. Ninguém queria mais acessar as imagens, mas ninguém teve coragem de desligar o sistema. O prédio inteiro virou um tabuleiro onde cada passo era observado. E o silêncio dos corredores era quebrado por sensores ativando sozinhos às 4h. Certa noite, a câmera do subsolo gravou algo diferente. Todos os vizinhos parados, de pé, em fila, olhando para a parede de cimento onde não havia nada.
As gravações não mostraram como chegaram ali, nem como saíram. Só o momento estático, como se estivessem dormindo de olhos abertos. No dia seguinte, ninguém comentou. Agiam normalmente, mas o porteiro jura que ninguém passou por ele naquela noite e todos pareciam mais calmos. Agora, as luzes piscam sempre no mesmo horário. Algumas câmeras mostram salas vazias onde se ouve respiração. Outras exibem imagens em preto e branco, mesmo em ambientes coloridos. E o mais recente vídeo mostra uma lente sendo fechada por dentro, como se algo do outro lado, enfim, tivesse aprendido a nos ver. O grupo acabou. Mas o que foi visto continua olhando. Ninguém mais sabia exatamente quantas câmeras havia. Algumas pareciam brotar da noite para o dia. Uma nova surgiu dentro do elevador, escondida atrás do visor do andar. Outra, dentro de uma lâmpada do corredor. E sempre que alguém tentava removê-las, o sistema reiniciava, apagando o histórico. Era como se o prédio tivesse aprendido a se proteger, como se vigiar fosse agora parte da arquitetura. O zelador, que antes não ligava para nada, passou a evitar o subsolo. Disse que escutava gente conversando lá embaixo, mesmo quando estava vazio. Uma noite teve um colapso. Foi encontrado em posição fetal, repetindo baixinho. Eles não querem mais ser vigiados, querem participar. Desde então, os corredores começaram a exibir reflexos que não obedeciam à física. Sombras se moviam antes dos corpos. E os espelhos gravavam. Os moradores começaram a agir diferente. Não apenas assustados, mas ritualísticos. Fechavam as janelas em horários exatos. Evitavam pisar em certos azulejos do hall. Alguns passaram a usar roupas repetidas, como uniformes. Diziam que isso confunde o sistema. Mas o sistema não parecia mais externo, era interno, instintivo. Como se algo já tivesse entrado e estivesse apenas esperando ser percebido. Uma das câmeras captou algo novo, um cômodo que ninguém reconhecia. Uma sala com cadeiras viradas para uma parede de monitores e nas telas, imagens de todos os apartamentos. Algumas ao vivo, outras de décadas atrás. Um analista de imagens contratado por um morador identificou uma criança brincando no tapete do 701. Só que aquele apartamento nunca teve criança. E o tapete havia sido trocado anos antes. Depois disso, ninguém mais questionou nada. As câmeras continuaram. Os moradores se calaram. E quem chegava novo era observado em silêncio, como uma cobaia num experimento antigo. A única certeza era essa. Ninguém ali estava mais sozinho. E os olhos antes escondidos agora faziam parte dos rostos, parte do teto, parte do tempo. Foi numa madrugada sem vento que tudo parou. As câmeras desligaram ao mesmo tempo. Luzes apagadas, sensores mudos, gravadores zerados. Por segundos o prédio ficou em silêncio absoluto. E então, uma única notificação apareceu no antigo grupo do condomínio. Um vídeo de 30 segundos. Mostrava todos os moradores dormindo, mas em camas idênticas, em cômodos iguais, com expressões idênticas, como duplicatas, como versões arquivadas. O vídeo não tinha remetente. Quando tentaram rastrear, a origem apontava para dentro do próprio servidor interno, como se o sistema tivesse decidido mostrar o que queria, e depois deletado tudo. Aquela foi a última vez que os vizinhos tentaram resistir, a última tentativa de romper o ciclo. Depois disso, aceitaram. Pararam de falar sobre o assunto. Pararam de olhar para as câmeras, mas nunca mais deixaram de se observar. A rotina voltou ao normal, mas um normal novo, estranho. As crianças pararam de desenhar pessoas. Agora, desenhavam olhos. Os adolescentes evitavam espelhos. Os adultos evitavam falar sozinhos. E todas as portas tinham trincos extras, não para impedir a entrada, mas para conter o que já estava dentro. Ninguém mais queria saber quem era o invasor, porque todo mundo, no fundo, já tinha invadido alguém. Hoje os corredores têm cheiro de poeira fresca, como se o tempo estivesse em constante reforma. Uma nova câmera apareceu dentro da caixa de correio, mas ninguém tocou. Deixaram lá, como uma oferenda. Porque às vezes, o que nos protege é o mesmo que nos devora. E os olhos invisíveis só fecham quando tem certeza de que você aprendeu a ficar quieto.
E se em alguma madrugada uma lente acender na sua direção, não corra, não esconda, apenas observe de volta, porque pode ser que naquele momento você não esteja sendo vigiado. Pode ser que finalmente seja a sua vez de assistir. Eu morava no segundo andar, térreo disfarçado. Dava para ouvir tudo que vinha da rua e de cima. Me mudei depois de um rompimento buscando silêncio. Mas o que encontrei foi o contrário. O prédio era estranho, mas barato. Os vizinhos, gentis demais. Todo mundo sabia meu nome antes mesmo de eu me apresentar. Davam bom dia com aquele tom que parece afeto, mas pesa como vigilância. As cortinas da frente começaram a se mover nos horários exatos em que eu passava. Achei que era paranoia, mas uma vez tropecei no corredor e ouvi palmas de dentro dos apartamentos, como se estivessem assistindo, como se aquilo fosse o clímax de algum episódio. Tentei ignorar, até perceber que onde quer que eu fosse dentro do prédio, uma janela se abria. Não para conversar, só para ver. Comecei a testar. Fingia sair, mas ficava na escada, escondido. E toda vez alguém aparecia à janela. Um senhor do 303, uma mulher com roupão no 101, um adolescente que nunca pisou na rua. Era como se existisse um revezamento, como se alguém tivesse escalado cada morador para um turno de vigia. Um ciclo que nunca parava. E todos fingiam normalidade, até o momento em que você virava as costas. Um dia esqueci a toalha no varal da área comum. Voltei à noite e ela não estava lá. No lugar, um envelope com uma foto. Eu, dormindo. No canto da imagem, meu nome escrito à mão. Mas o mais estranho era o ângulo da foto. Só podia ter sido tirada de dentro do meu próprio apartamento. Revirei tudo. Nenhuma câmera, nenhuma invasão. Só um bilhete junto da imagem. Você dorme pesado. A partir dali, passei a dormir com a luz acesa. A cada noite, algo mudava de lugar. Nada de valor. Uma meia dobrada de outro jeito. Um prato seco na pia que eu jurei não ter usado. Comecei a falar sozinho, só para ver se alguém reagia. E certa vez, alguém respondeu. Minha própria voz de outro cômodo repetindo o que eu disse, com um segundo de atraso. Depois da voz ecoando de outro cômodo, tentei sair do apartamento. Não consegui. A maçaneta estava fria demais, como se tivesse sido recém-instalada. O elevador travava entre andares, e toda vez que tentava descer pelas escadas, as luzes apagavam no terceiro andar. Só ali, sempre ali. Quando descia um lance a mais, o silêncio mudava de tom. Era como estar entrando num outro tipo de escuta, mais antiga, mais funda. Resolvi passar um fim de semana fora, só um teste. Quando voltei, tudo estava exatamente como deixei. Ou quase. No espelho do banheiro, havia uma pequena rachadura que não existia antes. Nela, encaixada com delicadeza, uma etiqueta. Ausente por 41 horas. E abaixo a letra S minúscula. Não era minha letra, mas me atingiu como se fosse. Como se alguém soubesse que eu contaria as horas longe. Tentei filmar, gravar áudios, montar um dossiê. Mas todo o arquivo sumia. Ou pior, voltava editado. Um vídeo onde eu chorava foi devolvido com uma trilha sonora suave. Um áudio de desabafo reapareceu com risos ao fundo, como se alguém estivesse remixando minha intimidade. E um dia, percebi. A câmera do meu celular nunca apontava exatamente para onde eu queria. Sempre desviava alguns graus, como se tivesse vontade própria. Falei com uma vizinha buscando cumplicidade. Ela me ouviu com calma. Depois sorriu e disse: "Eles gostam de você." Perguntei quem eram. Ela desviou o olhar e murmurou: "Os de dentro, os que ficam quando você vai." Tentei rir, mudar de assunto, mas no mesmo dia, ela me deixou uma caixa de presente na porta. Dentro, um fone de ouvido e um bilhete. "Agora você também pode ouvir." Coloquei os fones. Nada no início. Só ruído. Depois, vozes. Centenas. Todas minhas. Fragmentos de conversas antigas, pensamentos soltos, sonhos que eu nem lembrava de ter. Era como se alguém tivesse gravado minha mente e estivesse devolvendo em prestações. Desde então, não durmo mais. Porque cada vez que fecho os olhos,
sinto que alguém está me ouvindo, de dentro de mim. Comecei a anotar tudo o que pensava, antes mesmo de pensar. Uma tentativa desesperada de antecipar o que eles poderiam captar. Mas mesmo isso parecia inútil. Um dia, ao abrir meu caderno, vi anotações que não lembrava de ter escrito. Frases que misturavam meu passado, dados que só alguém íntimo saberia, e perguntas que me assustavam pela precisão. Por que você finge que não gosta de ser observado? Passei a evitar os espelhos. Um deles, o do corredor, começou a piscar, como se estivesse captando imagem, como uma tela em teste. Uma madrugada, ouvi passos atrás de mim enquanto escovava os dentes. Me virei rápido, nada, mas o reflexo não me acompanhou. Ficou parado por um segundo a mais. Depois sorriu. Não como eu, como alguém que sabia que eu ia olhar. Aos poucos, os vizinhos pararam de fingir. Sorrisos longos demais, silêncios que se prolongavam entre frases curtas. Um dia o do 202 me entregou uma sacola com um objeto embrulhado. Disse, ficou faltando essa parte. Dentro um botão da minha jaqueta favorita, que eu nem tinha notado estar faltando. E quando agradeci, ele só respondeu, não agradece agora, eles estão ouvindo. Naquela noite, sonhei com uma reunião. Todos os vizinhos estavam sentados em círculo, me assistindo dormir. Alguns choravam, outros anotavam. Um deles dizia, ele ainda resiste, mas é questão de tempo. Acordei suando, coração acelerado. E a primeira coisa que vi foi uma nova câmera, no teto do meu quarto, embutida no ventilador, e a luz vermelha, acesa. Tentei me mudar. Embalei tudo, pedi transporte. Mas no dia da mudança, ninguém apareceu. Liguei para a empresa. Número inexistente. Desci para procurar ajuda. Mas no quadro de moradores, meu nome já não constava. Em seu lugar havia a palavra observador. E o apartamento 203, o meu, estava listado como em uso interno. Desde então, não tento mais sair, porque talvez eu nunca tenha entrado de verdade. Agora, os dias seguem num ritmo que não controlo mais. Eu acordo antes do alarme. Me visto com roupas que já estão separadas. Recebo bilhetes com tarefas curtas. Hoje, sorrir às 16 horas. Ficar imóvel entre 3h e 3h11. Não questiono mais. Apenas cumpro. E, estranhamente, isso me traz calma. Como se a vigilância tivesse substituído o caos. Como se, ao não decidir mais nada, eu tivesse me tornado leve. Na última noite vi um novo morador chegando, jovem, apressado, com fones no ouvido e cara de quem não acredita em nada. Me lembrei de mim. Ele passou por mim e não me viu, mas eu o vi inteiro. Seus medos, suas pressas, sua arrogância disfarçada. E naquele instante, senti a primeira coisa genuína em meses. Pena. Porque ele ainda acredita que o apartamento é dele. Recebi uma pasta pela manhã. Dentro, imagens antigas, algumas da minha infância. Outras que pareciam projeções de futuros que nunca vivi. No final da pasta, um único papel com um número de série. Sem instrução, sem assinatura. Era minha nova identificação. Um código. Nada mais. E ainda assim, senti que, finalmente, pertencia a algo. Hoje, me sento no sofá e assisto os monitores. Não de telas, mas dos olhos que vejo nos corredores, nos elevadores, nas pequenas reações. Aprendi a ler pensamentos sem som, gestos sem intenção, porque ser observado tanto tempo ensina a observar melhor. E é isso que faço agora. Vigio os novos. Registro. Silencioso. Útil. E às vezes, antes de dormir, penso em como era antes. Quando achava que privacidade era liberdade, que escolha era poder. E sorrio, porque agora entendo. Liberdade é caos. E o que me vigia, me cuida. Porque aqui, neste lugar, só quem aceita ser visto pode finalmente desaparecer.